Fala galera, tudo bom? Tô passando aqui pra contar pra vocês como é que foi o meu processo no segundo e no terceiro trimestre. Eu ainda tô grávida. Atualmente, hoje é dia 11 de outubro de 2023, eu tô grávida de 40 semanas e 2 dias, mas eu não fiz o meu relato do diário de segundo trimestre e nem fiz o de terceiro. Então eu vou fazer uma junção de tudo, vou contar pra vocês resumidamente como é que foi, né, a experiência. Eita, deixa eu ver aqui. Como é que foi a experiência, e eu espero que edifique vocês de alguma forma e que talvez as meninas se identifiquem ou até mesmo vejam que cada experiência é uma experiência. A gente não tem que se basear no que o outro fala, no que o outro passa, porque cada corpo é um corpo. Então vamos lá. O que acontece? O segundo trimestre pra mim foi literalmente aquela coisa assim intermediária, sabe? Foi quando eu comecei a me sentir melhor dos enjoos, porque no primeiro trimestre eu enjoei pra caramba. E foi quando começou aquela fase gostosa de sentir realmente o neném mexer, de conseguir ver olho nu, o neném mexer. Aquela sensação começou a se tornar mais real, sabe? Eu senti o primeiro tremorzinho lá no primeiro trimestre com entre 11 e 12 semanas. Mas assim, foi um tremor muito leve, gente. Eu só percebi porque eu tava deitada de barriga pra cima e assim, muito concentrada, conectada comigo, assim, eu tava deitada, sabe? E aí eu senti bem de leve e nunca mais senti. Voltei a sentir com 15 semanas já, as mexidinhas mais intensas. Mas, quando chega lá na 20ª semana, 21ª, segunda semana, é quando a gente consegue ver, né, a olho nu, pelo menos no meu caso foi assim, ver a olho nu, começar a criar aquele vínculo, aquela coisa. Então pra mim, foi quando a fase começou a ficar mais gostosa. Porém, eu continuei passando mal no quesito pressão. Minha pressão é baixa, sempre foi baixa, na gravidez continuou baixa, graças a Deus, mas eu comecei no segundo trimestre a sentir muita fome e consequentemente minha pressão baixava. Então eu senti assim uma fome, gente, que eu nunca senti na vida. Que eu precisava sair dos lugares, eu evitava sair à noite. Eu fiquei assim o segundo trimestre todo sem sair à noite. Por exemplo, pra culto, eu sou cristã. Pra culto eu fiquei o segundo trimestre todo sem os cultos, porque eu precisava jantar. Chegava uma hora que eu precisava me alimentar de verdade. Então assim, foi uma coisa pra mim meio que doida, porque senão eu passava mal de verdade. E foi no segundo trimestre também que eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico com a Tati, uma amiga minha que me presenteou. Foi um ensaio muito especial na praia, e inclusive no final do ensaio eu passei mal, por conta da minha pressão. Então assim, foi o trimestre intermediário, quando eu comecei a me sentir melhor em relação aos enjoos e tudo mais, ao sono excessivo, incontrolável, mas em contrapartida, eu passava mal, assim, não era todos os dias que eu passava mal, assim, de ver teto preto, enfim, só se eu ficasse com muita fome, né? Então por isso que eu me privei de sair e tudo mais. Então assim, aquela fase gostosa eu vivi pra caramba. Perdão, tirei foto, eu vou deixar passando aqui pra vocês se já não tiver passado. Tirei foto, fui nas consultas certinhas, fiz todos os exames, tava tudo certo. Foi uma fase assim que eu passei a me sentir emocionada, sabendo que a Maia tava aqui dentro, porque foi quando eu comecei a sentir de fato. Sendo que eu passava muito mal e fiquei muito enjoada, distante das pessoas. Enjoada não de, sentir vontade de vomitar, mas enjoada, por exemplo, passava mal, eu ficava agoniada, porque minha pressão baixava, eu ficava agoniada, enfim. E eu acabei ficando assim, me distanciando das pessoas. Foi aquela fase ali, acho que de adaptação emocional, enfim. Mas foi um trimestre gostoso, comparado ao primeiro. Eu não tenho, assim, coisa ruim pra dizer. Só ruim, né, pra dizer do primeiro, né, do segundo, né, do terceiro, porque são momentos, sabe? Você passa por momentos que você tá lá em cima, momentos que você tá lá embaixo, e você tem que aprender a administrar isso. O segundo trimestre foi o trimestre que me ensinou a administrar isso, porque eu me distanciei das pessoas, tudo me irritava, e de amigos, né, no caso. E hoje, agora, né, no terceiro trimestre, quando eu entrei no terceiro trimestre, eu fiquei muito mais, assim, soube lidar mais com as minhas emoções, que ficaram bastante afloradas entre o primeiro e segundo trimestre. Mas em relação a outras coisas, foi só isso mesmo. Não, gente, não foi só isso mesmo, não. Eu me senti, assim, no segundo trimestre que começou os incômodos em mim, porque eu sempre fui muito magra. E aí no segundo trimestre, de fato, minha barriga começou a crescer. E a minha lombar, gente, queimava minha lombar, minha costela doía. Eu não tinha posição pra dormir, de lado doía, do outro lado doía, de costas doía. Então, assim, eu ia dormir 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque juntava o fato dessas sensações do meu corpo com o fato da minha ansiedade que atacava. Então assim, por isso que eu falei, foi um trimestre gostoso, porque eu descobri sensações, eu comecei a criar vínculo mesmo com a neném, com a minha filha, sendo que foi assim, pro meu corpo, né, que não tá acostumado com nada disso, foi, meu Deus do céu, eu vou surtar. E eu
problemas de sono, tipo, me conectar mais no louvor, botar uma meditação, alguma coisa assim, porque senão eu ia surtar emocionalmente. Foi quando eu falei pra você, me distanciei mais das pessoas, enfim. Então, assim, foi uma parte bem, bem dura pra mim. Mas, como tudo na vida tem seu lado, seu pró e seu contra, foi o trimestre que eu conheci, né, a questão da emoção, de me emocionar quando sentia ela me